Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre o nosso turismo, sobre o turismo regional, com a profissional do jornalismo, né? Que até tô nervosa, né? Porque a profissional hoje está do outro lado, que é a querida Kelly Pellicer. Muito obrigada por ter se deslocado, né, de Caxias até Farroupilha para essa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Aline, pessoal da TV Cidade também de Farroupilha, poder contar um pouquinho das minhas experiências profissionais e como viajante também. Isso aí, então, Kelly, queria falar um pouco da tua trajetória profissional, né? Que tu eu pesquisei, né, nas tuas redes sociais que tu quase foste uma turismóloga, né? E enfim, depois foi pro lado do jornalismo que, enfim, é tão reconhecida por esse meio. É que na verdade quando eu acabei no ensino médio eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer da vida. Como muitos, né? Não, na verdade na escola eu sempre fui aquela aluna super inteligente que me dava bem em absolutamente qualquer matéria, então em tese eu poderia ter escolhido absolutamente qualquer profissão porque eu tinha uma facilidade muito grande de aprender. Mas eu gostava sempre, quando criança, de ver, tanto na TV quanto em revistas, eu me lembro que eu via muito a National Geographic, de ver lugares em outros países e tal, eu achava muito encantadora essa possibilidade de poder conhecer muitos lugares. E eu sou natural de Bento Gonçalves, que é uma cidade que tem uma vocação turística muito forte. Então, eu tinha ficado em dúvida mais entre também algumas outras coisas, mas um pouco mais entre turismo e jornalismo, porque eu também sempre tive uma facilidade muito grande, tanto de falar quanto de escrever, né? De comunicar, que é a essência do jornalismo. Mas como eu morava em Bento Gonçalves na época e a UX tinha acabado de implantar o curso de turismo lá, eu decidi fazer turismo por ser mais prático, mais fácil. Eu comecei a faculdade de turismo, mas eu não gostei muito da faculdade em si, eu não achei ela tão desafiadora. Talvez porque ainda estava no comecinho do curso, e eu achei que, enfim, que não era bem isso que eu queria. Então eu decidi trocar, abandonar o turismo e começar o jornalismo. Que daí eu fiz jornalismo na UX em Caxias, então. E ali eu posso dizer que eu me encontrei, embora que as coisas foram acontecendo muito naturalmente com o jornalismo. Ainda quando eu estava na faculdade, eu fui convidada a trabalhar no Jornal Pioneiro, comecei a trabalhar no Jornal Pioneiro, entrei no Grupo RBS, trabalhei na Rádio Gaúcha, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. E eu vi que realmente eu tinha uma facilidade muito grande para comunicação, então fiquei na área de comunicação sempre, trabalhei como jornalista de veículos de comunicação, mas, paralelamente a isso, eu então comecei a viajar, a desbravar lugares para conciliar com essa paixão então de viajante. E esses teus 12 anos, né, de grupo RBS, me fale um pouco deles, assim, como é que tu começa, enfim, tu começa já me falou, mas assim, como é que tu desenrolou enfim, quais veículos você passou? Quando eu ainda estava na faculdade, eu fiz um trabalho para a faculdade, um texto de uma reportagem que o professor gostou muitíssimo e ele acabou mostrando para os editores do Jornal Pioneiro e assim eu fui contratada sem nem deixar currículo lá. Antes de terminar a faculdade? Sim, antes de terminar a faculdade. E no Pioneiro eu passei por diversas editorias, eu fiz cidades muito tempo, que cidades cobrem um pouquinho de cada coisa na cidade, eu trabalhei com política, com economia, pontualmente com algumas coisas de esporte até, porque eu sempre tive uma facilidade muito grande também de circular por assuntos diversos, assim, sabe? Eu sempre digo... Da notícia, o esporte, Sim, a eu sempre digo variedade. que eu tenho uma versatilidade muito grande para me adaptar a cenários. Então, no Pioneiro eu passei por diversas editorias. Eu trabalhei no Pioneiro de 2004 a 2011, começo de 2012, e em 2012 a Rádio Gaúcha começou o projeto dela de interiorizar a rádio, de levar a rádio para o interior, e uma das unidades era Caxias do Sul, então eu fiz o teste ali dentro do grupo mesmo e eu fui selecionada, então eu comecei na reportagem na Rádio Gaúcha, mas logo depois, uns meses depois eu acho, eu já passei para apresentação de 2 programas diários na Gaúcha, um que passava de manhã cedinho, Gaúcha Hoje, e o Chamada Geral, que esse era das 11 ao meio-dia. E depois, quando eu saí do grupo RBS, então, eu fui trabalhar numa emissora de TV, onde eu trabalho até hoje, em Caxias do Sul, um canal aberto chamado Rede CNT, onde eu apresento um telejornal diário.
Então, quem está nos assistindo que vê a voz da Kelly, escuta a voz da Kelly como uma voz familiar, não é parecida com alguém, é provavelmente dos veículos que ela trabalhou, né? Eventualmente, quem acompanhava, né, principalmente rádio, acho que rádio até mais do que TV, as pessoas têm isso muito presente de a pessoa ser teu amigo, praticamente, né, porque as pessoas deixam ali o rádio como companhia, então, eventualmente, me reconhecem, até tem uma história curiosa de um dia que eu estava num táxi e enfim, disse pro taxista onde a gente ia, né? E ele me disse, nossa, tua voz é muito parecida com a da Kelly Pellicer. Eu disse, olha, talvez porque eu seja a Kelly Pellicer. Então, eventualmente as pessoas reconhecem pela voz. E aí, nessa tua trajetória, você teve um programa também voltado ao turismo? Como é que foi isso? Uma aula de turismo foi nessa época? Foi no teu blog? O blog? O blog, na verdade, ele começa... o blog é um projeto pessoal meu. Ele começa quando eu saí dos veículos da RBS, porque na RBS eu sempre gostei de compartilhar coisas também, de compartilhar conteúdos, de testar novas possibilidades de conversar com as pessoas. E então, eu me lembro que ainda lá no comecinho, quando eu entrei na RBS, eu já tinha blogs pessoais, mas daí pra compartilhar textos pessoais, como se fosse um diário, mais ou menos. Mas depois, ao longo do tempo, eu comecei a ter muito forte essa questão de querer compartilhar também esses lugares que eu visitava, mas naquela época eu não podia ter, mesmo sendo pessoal, mesmo não ganhando dinheiro, porque na RBS existe um contrato que a gente não pode fazer absolutamente nada que seja produção de conteúdo, mesmo que não seja remunerado, fora do veículo. Então não podia. Mas a partir do momento em que eu saí, foi logo em seguida, então eu criei o blog, porque daí, né, a partir daquele momento, então, eu estava liberada, então, pra fazer. Eu criei um blog, então, pra falar principalmente de turismo, gastronomia, da região, principalmente algum texto que outro até eu já fiz sobre também experiências no exterior, mas esse blog pessoal que eu tenho até hoje, que se chama Dicas da Kelly Pellicer, eu criei ele, então, quando eu saí do grupo RBS, e ele fala mais aqui da região. Mas eu fiz um intercâmbio na Irlanda em 2011 também, e nessa época, como eu tinha pedido uma licença do grupo, eu também criei um blog, fiz alguns vídeos pra internet sobre essa experiência de fazer intercâmbio, de morar no exterior e de viajar pela Europa. E como é que foi, então, essa experiência? Como foi essa tua decisão de ir pra Irlanda? Quanto tempo ficou? Queremos desenrolar tudo isso aí também. Sim, eu sempre tive uma vontade muito grande de ir para o exterior, de morar fora, né? Quando eu era criança, assim, meus pais não tinham condições, né, de bancar esse tipo de viagem. Então foi a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a pagar pelas minhas viagens e que eu comecei a guardar dinheiro pensando, então, que eu queria, assim, fazer um intercâmbio. Então, em 2011, eu trabalhava no grupo RBS na época, eu decidi pedir uma licença não remunerada, porque eu já tinha juntado dinheiro, enfim, e achei que era a hora certa. E era a hora, assim, porque na época, eu lembro até hoje, o euro era 2,30, gente. E eu achava muito caro. Exatamente, acho que minha primeira viagem pra Europa foi também em 2010, 2011, era isso aí, 2,10, Libra, 3. A Libra, eu não lembro até hoje, era 2,30 a cotação do euro naquele ano e 2,70 a cotação da Libra. Hoje deve estar R$8 pra comprar a Libra, né? Então, e os nossos ganhos, assim, eles não quadruplicaram, Sim, né? Exato, a gente perdeu muito poder de compra, que até eu digo que eu só não viajo mais por questão financeira, não por falta de vontade, se fosse por falta, né, se fosse por vontade só, né, tem aquele meme que diz, né, se viajar fosse de graça, vocês nunca mais me veriam, né. Mais ou menos nessa linha, né, mas enfim. Um parênteses, né, do câmbio, eu fiz a minha primeira viagem internacional depois da pandemia, né, que foi onde o câmbio realmente deu uma subida, assim, a gente foi para os Estados Unidos. E assim, eu fazer tudo vezes 6, nada fica, né, aquela velha história, né, de quando a gente ia para os Estados Unidos, que voltava cheio de malas, cheio de compras, já não é mais isso, né, então, bons tempos, né. Sim, pensa, né, se tu for pra Londres agora e tu pagar um sanduíche que é 10 libras, que pra eles seriam mais ou menos um equivalente a 10 reais, mas pra gente vai ser 80 reais. O metrô, 3, 4 libras, são 30 reais, né? Sim. É muito dinheiro. Sim, é muito dinheiro, exatamente. Mas quem converte não se diverte, então vamos lá, né? Mas naquela época, mesmo convertendo, né, eram valores mais razoáveis, embora que eu te falei, na época eu achava muito caro, porque era mais do que o dobro, mas não é nada perto de hoje em dia. Eu achei que era o momento de ir pra... Eu sempre quis ir pra Europa. Tinha muito forte isso que eu queria ir pra Europa. Eu tinha ficado entre ir pra Espanha
ou ir para algum país de língua inglesa, porque na época eu estudava inglês e espanhol e eu queria ir em algum lugar que eu E pudesse. você não tinha ido pra Europa pra passear? Não, Era na a verdade eu primeira nunca tinha vez. saído do país. Eu nunca tinha nem ido pra Argentina naquele. Então, eu Que nunca. normalmente a primeira viagem internacional das pessoas é pra Argentina, Sim, né? não, mas eu nunca tinha ido nem pra Argentina. Minha primeira viagem internacional foi pra morar Pra fora. morar então. Pra morar, mas eu estava super tranquila, super de boa. Então eu decidi, enfim, queria ir pra Europa, sabia disso, e cheguei a pesquisar um pouco Espanha, enfim, cheguei a pesquisar inclusive de ficar talvez um período na Espanha e depois em um país de língua inglesa, mas acabou que eu vi que não seria viável por questões de imigração, de entrada, enfim, não é fácil porque eu não tenho dupla cidadania, então não seria fácil trocar a moradia de um Sim, país para o outro porque dentro são da vistos Europa. diferentes, Exato, né, porque não são se- vistos diferentes. Então eu acabei optando por ir só para um país de língua inglesa, por ser uma língua mais difícil do que o espanhol para aprender, então eu achei que era melhor melhorar o inglês do que o espanhol. E dentro dessas possibilidades, então os mais óbvios eram a Irlanda ou a Inglaterra, mas a Inglaterra, a libra era mais cara, e outra também, a Inglaterra, ela tem uma série de dificuldades, e que até hoje, assim, eu sei que mudou de muita coisa de lá para cá, de regras de entrada para morar num país, mas a Irlanda é muito mais fácil, é muito mais tranquila a entrada e a obtenção do visto para um brasileiro do que a Inglaterra, então por isso eu acabei optando pela Irlanda, né? Tanto que muitos brasileiros moram na Irlanda por causa dessa facilidade. E a Irlanda, assim, é um país, eu morava em Dublin, que é a capital do país, mas que é uma cidade muito pequena, é uma cidade que ela é do tamanho de Caxias do Sul, mais ou menos, mas que é a capital do país. Porque a Irlanda é uma ilha, mas uma ilha bem pequenininha, ela tem o tamanho de um quarto do Rio Grande do Sul. E ela te dá essa possibilidade de você estar na Europa e justamente de poder conhecer vários outros países, como os países são bem pequenos. E me corrige se eu estiver errada, mas a Irlanda ela tem a possibilidade de trabalhar também. Sim, sim, Estudar e trabalhar, coisas que alguns países sim. não Eu te falei, eu não permitem. sei hoje em dia, porque eu sei que mudaram coisas, eu sei que não é mais as mesmas regras de quando eu entrei, mas naquela época, sim, um estudante podia ter um visto tranquilamente de trabalho part-time, que é aquele trabalho meio turno, né? Sim, Que seria algumas meio horas, turno, mas que seria uma meio turno possibilidade. pra estudar e meio turno pra trabalhar, mas a Irlanda é um dos países que acredito que até hoje eu sei que algumas coisinhas mudaram do como é encaminhado isso, mas ela te dá essa possibilidade de E quanto trabalhar. tempo você ficou lá? Eu fiquei 6 meses, porque eu pedi uma licença de trabalho e a licença, eu tinha até pedido 1 ano de licença, mas eles não me deram, então a licença que eles me deram foi de 6 meses, então foram 6 meses que eu fiquei. E o melhor tempo o melhor tempo é o tempo que a gente tem, né? Então, Sim. se tem os 6 meses, tá ótimo. E aí, morando em Dublin, né? Quais outros lugares que você foi? Como é que foi a tua experiência lá? Nessa época que eu morei em Dublin foi a época que eu conheci mais países. Eu visitei, eu não me lembro, é que eu não me lembro de cabeça agora quantos foram na época, mas na época pelo menos uns 7 países eu visitei. Eu fui para Irlanda do Norte na época, para Inglaterra, para Escócia, para Itália, para Espanha, para França e talvez mais alguma que eu esqueci, então, gente, nessa época. Porque ao todo, hoje, eu sei que eu conheço 13 países, além do Brasil. Ou 14, porque outro dia eu vi uma lista de uma pessoa que dizia que o Vaticano era um país. Pois é. O Vaticano é um país, né, na verdade, né? Então, se for Assim, o Vaticano já tem mais um, né? Exato, né? Mas não foram todos nessa época, porque eu voltei outras 2 vezes. Depois que eu já tinha voltado pro Brasil, eu voltei outros 2 anos pra Europa pra visitar, e alguns outros países eu conheci só nessas viagens posteriores, não dessa época que eu morava. Mas nessa época que eu morava, assim, era muito... Foi a época mais fácil, assim, de tu conseguir te deslocar entre países. Pra se deslocar na Europa é fácil, né? E é barato também. Sim. Porque a low cost de lá, que são companhias aéreas que têm um baixo custo, elas realmente têm um baixo custo, né? Sim, sim. A mais famosa delas, eu acho que inclusive é a Ryanair, que é uma companhia irlandesa. Então ela tinha praticamente todos os voos que saíam de Dublin para os pontos onde ela fazia na Europa. Então ela não cobria a Europa inteira, mas Dublin para diversos outros lugares da Europa ela cobria. E a Ryanair é uma dessas companhias aéreas de baixíssimo custo. E até eu sigo eles no Instagram, eu vejo que até hoje eles têm realmente voos 12, a 8 15. euros, 10 euros.
que mesmo com a cotação Sim, que mesmo com a alta, cotação é são baratíssimo. que a gente não consegue aqui, mesmo com essas mega promos das nossas Sim. companhias aéreas, chegar nesse valor, né? Sim, sim. Mas claro que são voos, assim, que eles têm várias limitações, depende do teu estilo de viajante. São voos que não... Às vezes não é no aeroporto Não, principal da cidade. normalmente não é no aeroporto principal da cidade, normalmente são voos de madrugada. A bagagem também A bagagem não tá é inclusa, absolutamente nada, que se tu inclui bagagem justamente, daí sim vai ficar 200, 300 euros mais caro do que isso. Tu tem sempre que pagar a taxa do aeroporto, que esse é só o valor da passagem em si, a taxa do aeroporto vai ser obrigatória, e não sei hoje em dia quanto tá, mas na época no mínimo uns 50, 60 euros tu tinha que pagar de taxa. Então, na verdade, não é só aqueles 8, 10 reais que as pessoas pensam, né? Mas mesmo assim é infinitamente mais barato, porque tu tem que pensar que são voos internacionais. Quando nós aqui, um voo internacional, por exemplo, Porto Alegre, Montevidéu, Caríssimo, gente. Porto Alegre, Buenos Aires, Santiago do Chile, que são 2, 3, 4 horas de distância, Sim. né? Quanto que tá, né? Muito mais que Sim, 50, sim. 60 euros, e não tem essa possibilidade Sim, exato, de muito viajar mais com do pouca que bagagem. lugares. Exato, muito mais do que lugares do Brasil mesmo. Porque o Brasil é um país continental, né? Uma coisa também de morando na Europa, assim, você vê bastante a diferença, é de como os europeus e os brasileiros têm uma noção completamente diferente de distâncias. Porque como a gente tá acostumado a ser um país continental e sabe que tudo é longe, mas que é o esperado, né? Pra eles, 200 quilômetros meu Deus, é muito longe, é absurdamente longe. Porque uma coisa que eles me perguntavam seguido é que, sim, eles acham que o Brasil... A maioria deles não tem essa noção de que o Brasil é um país tão grande. Vários não sabem que no Brasil se fala português, acham que a gente fala espanhol. E também eles não têm essa noção de distância e acham que a gente mora na praia. Uma pergunta que eles me faziam seguido: tu é brasileiro, tu mora na praia? Rio de Janeiro. Não, São Paulo. São Paulo é a cidade mais conhecida lá fora, assim, que eles falam São Paulo? São Paulo. Não sou de São Paulo. Mas eles também acham que tu sempre mora em São Paulo e na praia. E daí dizia, não, gente, eu moro num outro estado, que é perto da Argentina, que é no sul do Brasil e tal. A praia, ela fica não muito longe, fica uns 200 quilômetros. Eles dizem, nossa, 200 quilômetros, mas é em outro país a praia. Não é. Isso agora me lembrou do Mato Grosso, né? Várias vezes eu já estive no Mato Grosso, que é um país, um estado muito grande, né? E aí o pessoal fala assim, não, é logo ali. Aí é 300 quilômetros. Não é longe, é logo ali. 200, 300, 400 quilômetros. Sim. Mas mas a gente é muito moldado. Uma coisa de morar fora legal é que tu vê essas questões de várias coisas que tem um ponto de referência muito diferente, como a gente é moldado pelo nosso meio e de como esse meio sendo diferente, tu tem visões diferentes, até sobre essas coisas banais mesmo, de o que é longe e o que é perto. E como é que foi aquele que foi pra lá e aquele que voltou? Voltou com muito mais bagagem? Como é que foi? Olha, tu sabes que muita gente que passa por essa experiência de morar fora um tempo me fala justamente que, nossa, meu Deus, foi super diferente. Como, né, aprendi. Sim, eu vi muita coisa, conheci muitos lugares que eu queria muito conhecer e sou muito feliz e grata por isso. Mas nesse sentido de mudar a tua cabeça, de mudar muitas coisas, sabes que pra mim, particularmente, não, sabe? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o meu perfil de que eu sou muito adaptável às situações. Então, eu não me deslumbro muito com as coisas. Então, eu acho que o que eu aprendi mais foi justamente de ter conhecido, entrado em contato com pessoas diferentes, porque tu convives lá não só com os irlandeses em si, tu convive com pessoas, justamente por essa facilidade de imigração. Dublin tem pessoas de lugares diversos, tem muito indiano em Dublin, tem muito coreano, eu morava no apartamento com vários coreanos. Eu dividia com um eslovaco, também com uma menina da Hungria e com um menino do Bahrein, que até hoje a gente nem sabe que existe o Bahrein. Ou se sabe, não sabe nem direito onde fica localizado geograficamente, né? Mas o Bahrein... Mas tem um grande filme de Fórmula 1 Bahrein, gente, no Bahrein. Mas, enfim, eu morava com o Bahrein, que... É o Oriente Médio, né? Isso, o Oriente Médio, e o menino muçulmano, enfim, e era na época do Ramadã ainda que ele veio morar com a gente, que é o mês sagrado para os muçulmanos, onde eles precisam orar 5 vezes por dia, onde eles não podem comer nada enquanto tiver a luz do sol. Daí tu aprende muito desses referenciais que tu não tá vendo só num livro, tu não tá lendo só na internet que existe, tu tá vendo ali na tua cara, sabe? E também na Europa, como ela é um continente, o pessoal chama de velho mundo, né? Um continente muito antigo, tem muitas das coisas justamente que tu aprende na escola, que tu vê nos livros de história, e que lá tu consegue ver
pessoalmente, sabe? Isso eu acho que é bem interessante quando tu vê com os teus olhos, as coisas elas são diferentes do que elas, do que você vê, só lê sobre elas. Isso eu acho muito bacana. E uma experiência que eu vi que tu participaste, agora já voltando aqui pro Brasil, né? Que foi fazer uma cobertura, né? Pro mesmo a trabalho, né? No Rally dos Sertões, né? Que foi uma viagem longa de ônibus, enfim, queria que falasse um pouco disso. Como Sim, foi? o Rally dos Sertões foi 2009, se não me engano, foi 2009, sim. Eu era repórter do Jornal Pioneiro, uma equipe que ia participar do rally com um carro. Eles, uma parte da equipe, a maior parte, eles eram de Caxias do Sul, uma outra parte era de São Paulo, e eles convidaram um repórter do Pioneiro para acompanhar e o pessoal me escolheu, então, para ir junto. Foi um mês de estrada entre a ida e a volta. O rally em si, a competição, se não me engano, eram 10 dias de rally. Mas entre a ida, e também precisava ter uma preparação lá na chegada, enfim, e depois a volta, demorou mais ou menos um mês na estrada, de Caxias do Sul, a nossa partida, e a chegada do rally, o ponto final. O rally naquele ano, porque o rally muda de ano a ano, mas naquele ano ele saía de Goiânia, Goiás, era o ponto de partida, e a chegada dele era em Natal, no Rio Grande do Norte, passava por estados, não me lembro mais quantos estados eram, mas vários, do centro-oeste e do nordeste do país. E depois ainda a gente voltou com o ônibus da equipe de Natal, no Rio Grande do Norte, até Caxias do Sul. Nossa. Por isso que foi um mês de estrada entre a ida e a volta e o rally. Mas foi uma experiência assim muito rica. Eu sempre digo que foi uma das maiores indiadas da minha vida, mas ao mesmo tempo uma das coisas mais sensacionais da vida, porque foi algo assim muito rico. A gente passou por muitos lugares, não me lembro mais quantos estados na época eu tinha contado, fora esses do rally oficial do trecho, fora esses entre a ida e a volta, a gente passou por... Não foi todo o Brasil, porque a gente não passou por todos os lugares do centro-oeste, não passou pelo norte, mas foi uma boa parte, né? Como na volta também teve o sudeste, teve os estados do sul, né? Pra gente chegar e pra ir também, né? Pelo menos passar vendo pela estrada. Passei por grande parte do Brasil via rodoviária. O que é bem interessante porque a gente vê que o Brasil, ele não é um país único. Ele é diversos países. O Nordeste, que eu já fui para o Nordeste algumas vezes como turista, sempre em lugares que ou eram capitais ou eram praias. Eles são absolutamente diferentes do sertão, que é onde o rally passa. O sertão realmente ele é um lugar paralelo, muito pobre, muito pobre. No centro-oeste tem uma poeira que gruda em ti, gruda nas roupas, gruda, e parece que não sai nem lavando. Foi um mês de viagem e um mês com a poeira. É, sim, sim. E que nem todo dia também, isso também, né, dos perrengues da viagem, né? Nem todo dia dava necessariamente pra tomar banho, né? Então, ia com poeira. E nem lavar roupa também, Mas, né? Às vezes a gente... usando o termo, né, que você usou, que é indiada, né? Na verdade, às vezes, numa viagem, né, essas indiadas é que viram história pra contar. Sim, com certeza. Todas as maiores histórias. Envolve uma indiada. O ônibus da equipe de apoio, que era esse onde a gente ficava, que era um ônibus transformado numa casa, onde ficavam as camas pra equipe dormir, enfim. Ele quebrou o para-brisa do ônibus 2 vezes na viagem. Uma delas foi numa cidade do interior da Bahia chamada Luiz Eduardo Magalhães, no meio do nada, que uma pedra assim bateu no vidro e rachou e quebrou literalmente o para-brisa inteiro do ônibus. E que daí o motorista, até seu Cláudio, ele já é falecido hoje em dia, ele dizia que ele não precisava almoçar, porque daí os bichinhos iam entrando no caminho, ele ia comendo os bichinhos. Era quase um conversível, assim. Exato, e a gente teve que ir, se não me engano, não me lembro se foi pra Feira de Santana, a gente teve que ir pra um outro lugar que não era o trecho do rally, mas era uma cidade maior pra conseguir uma oficina que trocasse o vidro do ônibus, assim, tem muitas histórias, muito... Inclusive, nessa cidade, Luiz Eduardo Magalhães, também não lembro até hoje, a gente encontrou um CTG com o meu churrasco lá, porque é uma cidade que tem muito gaúcho, uma cidade que foi formada bem no oeste da Bahia, no meio do sertão, mas que muitos gaúchos foram pra lá, então a gente encontrou um CTG no sertão da Bahia. E eu te acompanho já há um tempo nas redes sociais e você compartilha muito de dicas e de lugares, e queria que você compartilhasse conosco como você faz para escolher um lugar para ir, enfim, as dicas que você escolhe compartilhar, e também a nossa região, né? Que viajar é para ir pro outro lado do mundo, outro lado do país, mas também pode ser no nosso quintal, né? Sim, com certeza. E também, como a gente falou ali da cotação do euro, né, que só aumentou, em compensação, nosso poder de compra só caiu. Nos últimos tempos,
tempos, acho que eu, e acho que não só eu, acho que muita gente, começou também a trocar muitas viagens para mais longe por viagens mais próximas, até por essa questão financeira. Mas fora disso, a nossa região é uma região muito rica, que tem muitos lugares para ser visitados. É uma região que é desejo, inclusive, para muitos turistas de outros estados que querem, que têm o sonho de vir pra cá, porque realmente a gente tem muita coisa e muita coisa fora, inclusive que o sonho da maioria dessas pessoas é Gramado, Bento também, que é uma cidade bastante divulgada, né? Mas fora, e mesmo dentro de Gramado, dentro de Bento, tem muitas outras coisas que as pessoas não conhecem fora desse mainstream e outras cidadezinhas muito pequenas da região. Perguntou como é que eu escolho os lugares. Ou porque eu sei que o lugar existe, que eu sei que é interessante, ou também como hoje em dia muita gente me conhece, ou pelo meu trabalho de jornalista, ou por esse trabalho que eu faço nas redes sociais, muitos lugares me convidam também para conhecer, para visitar, principalmente quando o lugar é novo, vai abrir, e eu vejo que as pessoas se interessam muito também pela novidade, por querer conhecer um lugar diferente, então eu vou escolhendo mais ou menos pela novidade ou por entender que aquele lugar traz algo de diferente do que outros lugares. Porque muita gente, principalmente, né, de outros estados, associa muito ao Rio Grande do Sul ao turismo a Gramado, né? Sim. E como você falou, em alguns momentos, Bento Gonçalves, mas assim, tem muito mais a oferecer, né? A nossa região aqui, e dentro dessas pequenas regiões, assim, tem um mundo para ser descoberto, né? Tem experiências que agora as pessoas, e falo por mim também como consumidora, você não quer só ver ou só provar, você quer sentir, você quer ver o pão, você quer ajudar a produzir aquele pão, quer ver como ele fez, né? Agora a vindima que tá acontecendo também, as pessoas podem participar dessa colheita, né, da uva, então isso é fantástico, né? Sim, com certeza, é um movimento que vem ganhando bastante espaço nos últimos anos, que é esse do turismo da experiência, que é um turismo de tu oferecer não só o turista que vai lá e olha, fotografa, vai embora e sai, mas que ele participa de alguma forma, que ele sente algo diferente estando naquele lugar. Eu vejo que o turismo de experiência e esse turismo ao ar livre que te proporciona estar na natureza, estar dentro de um contexto diferente, que não é aquele contexto criado pela... Tá, óbvio que vai ser criado pela mão do homem ou como é conduzido, mas que tu consegue casar isso que o ambiente te oferece com a experiência que as pessoas estão te oferecendo naquele lugar, são, pra mim, assim, as duas das tendências mais fortes dentro do turismo, não só aqui na nossa região, mas no mundo. E que veio pra ficar, né? Porque é tão bom, né? É tão bom que isso Sim. aconteça que provavelmente vai... Sim, com certeza, porque as pessoas justamente elas criam muitas memórias a partir dali. Então elas voltam pra casa, elas contam pros amigos, pros parentes o que elas fizeram e com certeza esse turismo de experiência ele desperta sentimentos e é isso que vai ficar mais marcado pras pessoas. Quem quiser te acompanhar, né? Como é que faz? Onde é que te procura? Como que tá teu Instagram? Sim, meu Instagram é @KellyIsisP, Kelly, 2 L's Y, Isis, P de Pellicer. E também no blog, dicasdakellypellicer.com. E já adianta, assim, aqui tanto o Instagram quanto o blog tem muitas dicas, assim, que eu já fui e realmente são dicas certeiras. Quero te agradecer e agradecer a todos que nos acompanharam. Eu que agradeço o convite. Aline, obrigada. Agradeço todo mundo que acompanhou a gente também. Obrigada mesmo pela essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre turismo e a minha experiência. Obrigada e obrigada a todos.